Gravidez muda tudo. Eu sempre ouvi isso, mas eu não acreditava tanto. Eu achava que tinha um pouco de exagero, que as coisas só mudavam de verdade quando o bebê nascia. Mas hoje, vivendo essa experiência, eu posso afirmar, e eu falo isso com muita convicção, muda tudo mesmo. Mas o mais legal disso é que é uma experiência carregada de aprendizado. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você alguns desses aprendizados, porque são lições que se expandem e se aplicam à vida como um todo, inclusive vestibulares e concursos. Bem-vinda ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Então, bora lá! Eu quero compartilhar aqui com você que é inscrito no canal 3 lições valiosas que eu já aprendi com a gravidez do Gael, que, como eu disse, se expandem e se aplicam à vida como um todo, inclusive o contexto que você está vivendo hoje, de Enem, vestibulares, concursos ou até mesmo outros contextos. E é até por isso que eu quero saber, hein? Ao final desse vídeo, você vai deixar aqui nos comentários qual dessas lições você achou mais legal e que mais se aplica à sua vida hoje, sabe? Qual que fez mais sentido? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Inclusive, já aproveita e deixa a sua curtida aqui no vídeo, deixa o seu like também, porque ele é valioso, ele é importante. Mas vamos lá! Vamos então às lições. A primeira lição é que a vida é generosa quando você sabe o que você quer. Eu não sei em que você acredita, mas eu sou o tipo de pessoa que acredita em basicamente tudo que envolve espiritualidade e tal. E eu acredito em lei da atração. Eu já venho há alguns anos estudando sobre isso, lendo muito e aplicando na minha vida. E hoje eu posso afirmar que é algo que eu realmente acredito, que eu vivo, que eu vejo acontecer. E eu acredito mesmo que nós somos capazes de criar a nossa realidade, sabe? Que nós exercemos um poder sobre isso através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das nossas ações. Mas vamos lá, pra gente entender como que eu cheguei a essa conclusão de que a vida é muito generosa quando a gente sabe o que a gente quer, nós precisamos voltar lá em 2010, quando eu tinha 15 anos. Pois é, quando eu tinha 15 anos, eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu lembro que eu tive uma aula de biologia em que a professora falou sobre como que engravidar é difícil. Ela estava falando sobre como que, biologicamente falando, né, envolve inúmeros fatores e que engravidar é uma coisa difícil e tal. E ela falou isso e reforçou essa ideia várias vezes ao longo da aula. Eu saí dessa aula pensando o seguinte: nossa, engravidar é difícil. Eu saí dessa aula com essa crença. E eu lembro que eu comentei sobre isso com a minha mãe. Um dia a gente estava caminhando e eu falei com ela, porque engravidar é muito difícil e tudo. E a minha mãe sabiamente me alertou. Ela virou pra mim e falou assim: Cláudia, hoje você não quer ser mãe, você não quer ter filhos nesse momento. Realmente eu não queria, né? Com 15 anos não era o timing. Mas ela virou pra mim e falou assim: mas lá na frente você vai querer. E manter essa crença, manter esse pensamento de que engravidar é difícil, pode tornar as coisas realmente difíceis para você. Então é melhor não pensar assim. É melhor pensar de outro jeito, né? Ficar com essa ideia de que engravidar é muito difícil não é uma crença muito legal. E eu concordei com a minha mãe, porque realmente, né, quando a gente pensa que uma coisa é difícil, ela acaba se tornando difícil. Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Sobre essa ideia que às vezes a gente fica alimentando de que as coisas têm que ser muito difíceis e tal, e elas acabam se tornando realmente difíceis. Então eu mudei a minha forma de pensar, eu comecei a pensar assim: enquanto eu usar métodos contraceptivos, vai ser difícil engravidar. Eu não vou engravidar, mas a partir do momento que eu cortar os métodos contraceptivos, engravidar vai ser uma coisa muito fácil. E eu mantive essa crença desde então, mantive essa forma de pensar. E aí, no início do ano passado, eu não sei se você viu o vídeo em que eu conto sobre a gravidez mais detalhadamente, mas no início do ano passado eu já tinha decidido que eu queria engravidar. Eu ainda não estava muito certa do momento em que eu faria isso, mas eu sabia que na hora que eu tirasse o DIU, eu iria engravidar. Então, assim, eu fui calculando ali, pensando no tempo, quando que seria isso e tal, aquela coisa, porque eu tinha essa convicção, né, de que isso aconteceria, porque é uma crença que eu já vinha alimentando, ó,
há muito tempo, era uma forma de pensar. Mas desde o início do ano, mesmo quando eu estava com o Dil, eu comecei a me visualizar já grávida. Então, quando eu tava correndo e eu passava por uma loja, por exemplo, e eu via o meu reflexo ali no vidro, eu já via a minha barriga, sabe? Eu me olhava no espelho, eu já conseguia visualizar isso, eu já conseguia me sentir grávida. E quando a gente consegue fazer isso, é muito bom, porque as coisas vão conspirando a favor, sabe? Eu, pelo menos, acredito muito nisso. Então, eu tava com muita clareza do que eu queria. E aí, o que aconteceu? Eu tirei o DIU, um mês depois, eu engravidei. Eu fiquei surpresa? Fiquei. Fiquei um pouco surpresa, fiquei assim, mais chocada, sabe? Do tipo, meu Deus, realmente foi muito rápido. Mas no fundo, porque no fundo eu sempre soube que seria assim, que seria uma coisa fácil, tranquila pra mim. E eu vejo que a forma que eu pensei, sabe? A forma que eu penso, a forma que eu pensava, que eu ainda penso, favoreceu muito as coisas. E que eu acabei criando essa realidade também, por meio dos meus pensamentos, emoções, né? Por meio da minha forma de pensar, por meio do meu sentimento de já me sentir grávida, de já ter todas essas sensações e das minhas ações também. E o que eu vejo é que quando nós sabemos exatamente o que a gente quer, e essa é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos da mentoria, você tem que saber o que você quer. Se você só fica assim, eu quero passar no vestibular, isso é vago demais. O que você realmente quer? Você precisa ter clareza. Se você quer que a vida seja generosa com você, você precisa ter muita clareza do que você quer, porque aí as coisas vão conspirando a seu favor. É claro que você precisa agir, é claro que você precisa fazer a sua parte, mas saber o que você quer contribui muito para as coisas acontecerem. Às vezes a gente fica pensando que a vida é injusta, que a vida é isso, que a vida é aquilo, pensando várias coisas negativas, mas a verdade é que a vida é generosa, o universo é abundante e a gente tá aqui, sabe, para receber as coisas boas. A gente não tá aqui para ter uma vida, sabe, penosa e carregada de dificuldade. Muitas vezes a gente torna as coisas assim. Claro que a dificuldade, ela faz parte da nossa vida, os problemas, os desafios, mas a nossa vida não se resume a isso, né? As dificuldades estão ali pra gente aprender, pra gente crescer, pra gente evoluir, e isso faz parte do processo também. Mas as coisas podem ser mais fáceis, sabe? E acreditar e perceber que a vida é muito generosa com a gente quando a gente sabe o que a gente quer, foi uma lição muito valiosa. E veio num momento em que eu tava passando por alguns desafios, sabe? Mais desafios profissionais e tudo. E quando a gravidez do Gael, né? Quando eu vi lá o teste positivo e tal, eu fiquei assim, meu Deus, realmente eu tô grávida e tal. Veio tão forte isso pra mim, de que a vida é generosa quando você sabe o que você quer, sabe? Foi uma prova, foi até uma coisa que a vida me mostrou, olha, eu tô aqui, eu tô olhando você, sabe? E as coisas vão acontecer, então calma, fica tranquila. Isso me deu uma paz muito grande e eu trouxe pra outro contexto da minha vida, que é o contexto profissional, em que eu tava pensando assim, nossa, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria, não tá dando certo, não tá funcionando isso, não tá funcionando aquilo. Mas a verdade é que eu também precisava ter clareza, sabe? Então, nesse momento, você tem clareza do que você quer? Sabe? Pare um momento e pense, você sabe aquilo que você quer? Porque a gente tem que pedir também, sabe, pra vida aquilo que a gente quer. Mas se você não sabe exatamente o que é, você vai ficar aí meio perdida, vai ficar meio no limbo e a vida também não vai te entregar. Então, tenha em mente que a vida é muito generosa quando você sabe o que você quer. A segunda coisa que eu aprendi é que todo mundo tem uma opinião, mas é melhor você fazer o que você acredita ser melhor pra você, porque no fim, quem vai viver as consequências daquilo que você escolher vai ser você. É impressionante o tanto que as pessoas dão pitaco, dão palpite e emitem opinião quando você está grávida. Eu ouvi de tudo, de tudo. Desde que eu falei da minha gravidez, todo mundo se sentiu no direito de me dar uma opinião, de falar alguma coisa, sabe? De dar um pitaco. E olha que eu não sou uma pessoa que dá muita brecha pra isso. Eu sou uma pessoa mais fechada, sabe? Eu não dou tanta abertura, não. Eu acho que se eu desse abertura, nossa, a coisa ia ser pior. Porque eu ouvi
de tudo. Eu ouvi que eu deveria ter cadeira de amamentação, eu ouvi que eu não deveria ter cadeira de amamentação. Eu ouvi que eu não deveria comprar roupa recém-nascido. Depois eu ouvi que eu tinha que comprar roupa recém-nascido. Eu ouvi que isso era certo, que aquilo era errado, que eu deveria fazer isso, que eu não deveria fazer aquilo. Enfim, eu ouvi milhares de coisas. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo se sente no direito de dar um palpite, sabe? De falar alguma coisa. E se eu tivesse dado ouvido para todas essas coisas, sério, eu já teria surtado. Eu não daria conta. Teve um final de semana que eu e o Henrique tivemos vários eventos. Foi um final de semana muito agitado, a gente teve muito evento familiar e de amigos. É impressionante, né? Às vezes você não tem nada pra fazer no final de semana, mas aí surge uma coisa, surgem outras 300 e tudo ao mesmo tempo. Mas enfim, esse foi um desses finais de semana. E a gente teve muitas coisas. E é óbvio que, por eu ter encontrado várias pessoas, o que aconteceu? Cada um foi falando uma coisa comigo, eu fui ouvindo e tal, e aquela coisa. Depois desses encontros, né, eu tava assim, exausta, porque você ficar ouvindo pitaco e palpite e opiniões é um pouco desgastante, mas eu cheguei em casa e eu falei assim com o Henrique, olha, a partir de hoje, eu deixo com o outro o que pertence a ele. E eu vou fazer o que eu acredito ser melhor. Porque quem vai viver as consequências dessas escolhas serei eu, entendeu? Não vai ser a pessoa que tá falando pra eu fazer isso ou fazer aquilo, vai ser eu. Então, no fim das contas, eu tenho que tomar uma decisão. E eu até pensei assim, gente, imagina se eu tomo uma decisão só porque alguém falou algo e isso dá errado. Eu vou ficar muito indignada, porque eu vou ficar assim, eu fiz isso só porque fulano falou. Se eu tivesse seguido aquilo que eu achava que era melhor, eu não estaria passando por isso. Então, assim, isso ficou muito forte pra mim, sabe? E isso se aplica também ao contexto de vestibulares e de concurso, porque se tem uma pessoa que ouve muito pitaco, muito palpite também, é o vestibulando e o concurseiro, né? Porque todo mundo tem um palpite, uma opinião sobre o que você deveria ou não fazer. Mas aí fica a lição pra você, hein? Faça o que é melhor pra você. Não fique internalizando assim a opinião das outras pessoas. Você pode ouvir, você pode levar em consideração, mas não faça algo só porque alguém falou que você deveria fazer. Então, por exemplo, teve uma vez que eu atendi uma estudante que ela estava estudando por meio de flashcard porque alguém falou com ela que esse era o melhor jeito dela estudar, mas para ela não estava funcionando. Talvez para você funcione, se funciona, ótimo, mas para ela não estava funcionando. Ela não estava tendo resultado com aquilo. Ela não gostava de estudar assim. E, no fim das contas, quem iria sofrer as consequências era ela. Então, deixe com o outro que pertence a ele. Todo mundo vai ter uma opinião. Tem gente que vai achar que você deveria parar de estudar, tem gente que você vai achar que você deveria continuar estudando, tem gente que vai falar que você deveria estudar de um jeito, tem gente que vai falar que você deveria estudar de outro. Cada um vai ter uma opinião. Mas lembre-se, quem vai viver as consequências, boas ou ruins, tá? Daquilo que você escolher, vai ser você. Então, faça aquilo que você acredita ser melhor. E por fim, a terceira coisa que eu aprendi com a gravidez do Gael é que as coisas boas não invalidam os desafios. Sabe quando alguém vira pra você e fala assim: você tem que ser grata por poder só estudar. Você tem que agradecer que os seus pais, que a sua família te apoia. Sabe esse tipo de comentário? Pois é, eles acontecem na gravidez o tempo inteiro. E no início eu escutei isso demais. O início da minha gravidez foi muito difícil, porque eu passei muito mal. Eu sentia muito enjoo. Sabe quando você tá de ressaca e aí você tá passando muito mal, você tá com muito enjoo, mas você também tá morrendo de fome. Você quer comer alguma coisa, mas você não quer comer porque você tá enjoada demais. Pois é, eu passei 2 meses assim. Eu passei 2 meses sentindo muito sono, sem energia, sem disposição pra fazer nada, sabe? Irritada, estressada, querendo comer, mas sem vontade de comer nada. Eu só comia macarrão. Tava, assim, foi uma fase muito conturbada. Teve um dia que eu falei assim com o Henrique, eu preciso hibernar. Eu preciso de um dia só pra eu ficar deitada. Só que aí eu cansei de ficar deitada, porque eu tava passando muito mal. Aí eu decidi tomar um banho, só que eu não consegui ficar em pé durante o banho. Eu precisei sentar. Eu sentei no chão do banheiro, deixei a água cair e eu chorei.
eu chorei muito porque eu tava me sentindo muito fraca, porque eu tava me sentindo muito mal. E eu não sou essa pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa cheia de energia, cheia de disposição. Então, assim, só te contando isso pra você entender o contexto. Tava difícil. E aí, na hora que eu falava isso com as pessoas, na hora que eu falava que tava sendo difícil, sabe o que eu ouvia? Mas você tem que ser grata, porque você tá grávida. Eu olhava bem pra cara da pessoa e pensava assim, vai, sabe? Minha vontade era mandar pra aquele lugar, porque o raiva que isso me dava. E o pior, sabe o que é? Que eu me sentia muito ingrata. Nossa, eu tô aqui, né, reclamando, só porque eu tô passando mal, mas eu realmente, eu tô grávida, foi algo que aconteceu, né, de uma forma tão tranquila pra mim e tudo, eu tenho que ser grata, mas essa obrigação de você ser grata, sabe, pelas coisas boas ou pela sorte que você tem, pelos privilégios, benefícios, tipo assim, é pesado, entendeu? É pesado, é assim, vira um fardo. E isso estava me incomodando muito. Até que um dia eu simplesmente decidi aceitar. Aceitar que a gravidez, ela vinha com coisas boas e vinha com coisas ruins. E que tá tudo bem, essas duas coisas, elas podem coexistir. E o fato de eu reconhecê-las não significa que eu sou ingrata. Sabe, o fato de eu reconhecer que existem desafios, que existem problemas, que existem coisas ruins nisso também, não me torna uma pessoa ingrata. Do mesmo jeito que você reconhecer os problemas, os desafios e as coisas ruins da sua jornada de preparação para o vestibular, para o concurso, não te torna uma pessoa ingrata pelas coisas boas que você tem. Do mesmo jeito que eu reconhecer o meu mal-estar, eu sentir aquilo ali e validar aquele mal-estar que eu estava sentindo, não invalida o fato de eu me sentir grata pela gravidez, com você é a mesma coisa. O fato de você reconhecer que a rotina tá pesada, que tá difícil, não invalida o fato de você ser grato, né, com relação à sua família que te apoia. Uma coisa não anula a outra, sabe? Então, não fique se punindo, se sentindo mal, se sentindo ingrata por reconhecer as coisas ruins, os desafios que envolvem também se preparar para o vestibular. Isso faz parte, e quando a gente aceita isso, as coisas se tornam muito mais leves, tá? Quando eu aceitei que a gravidez também tem algumas coisas ruins, tem algumas coisas negativas, tem algumas coisas que eu não vou gostar, que vão ser desgostosas para mim, e que eu reconhecer isso não significa que eu rejeito o Gael, não significa que eu não quero a gravidez, não significa que eu sou ingrata. As coisas ficaram muito mais tranquilas pra mim, sabe? Eu encontrei mais paz, mais serenidade, e eu tenho certeza que você vai encontrar isso também quando você tirar esse fardo, esse peso da gratidão por obrigação, sabe? Isso vai fazer muita diferença. Bom, essas são 3 lições que eu aprendi com a gravidez e que, sinceramente, eu vou levar por toda a minha vida. São coisas que me marcaram muito, que eu tenho refletido bastante, que eu tenho visto se expandirem a outros contextos da minha vida. Eu espero que você tenha gostado também. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual dessas lições você achou mais legal e mais se aplica à sua vida hoje. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Foi a lição número 1, lição número 2, lição número 3. O que você achou que fez mais sentido? Se tiver alguma lição que você já aprendeu também na sua jornada de vestibulanda, na sua jornada de concurseira, deixa aqui nos comentários também. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.